Hoje a gente vai falar de categorias de base, de time feminino, de time masculino, de bastidores. Hoje a gente vai falar de muita coisa. Bora pro vídeo. Oi, eu sou a Esther, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024. Eu quero saber como foi a passagem de ano de vocês, me conta aqui nos comentários. A minha foi muito boa mesmo. Eu espero que nessa temporada, né, a gente possa sorrir bastante com o Santos, tanto no feminino quanto no masculino, coisa que não aconteceu no ano passado, mas que 2024 seja um ano de renovação para nós, torcedores santistas, e também para o time do Santos de uma forma geral. Bom, como eu disse na introdução, a gente vai falar muito hoje de categoria de base, do feminino, do masculino, né, de tudo. Então vamos começar falando de categorias de base, porque o Santos estreia amanhã, dia 4, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo grupo 26. O jogo vai ser transmitido pela Cazé TV, né, vai ser o único jogo do Santos ali na primeira fase transmitido pela Cazé TV, no YouTube, de forma gratuita. O jogo é contra o Remo e acontece em Diadema, também com entrada gratuita. Então, tanto para vocês irem assistir o jogo em Diadema, quanto para assistirem no YouTube, tudo de forma gratuita. Os dois outros jogos do Santos, a segunda e terceira rodada, é pelo Sport TV. O Santos, ele vai em busca do tetracampeonato, né? A gente já foi campeão aí outras 3 vezes, e a gente vai em busca do tetracampeonato. Nas 2 últimas edições da Copa São Paulo, a gente foi finalista na antepenúltima edição, e na penúltima a gente acabou sendo eliminado na semifinal. Então, assim, foram 2 edições em que o Santos se mostrou muito forte ali na categoria de base, no sub-20, né? E a gente espera repetir esse feito, chegar mais uma vez longe na copinha, e quem sabe dessa vez não bater na trave, de fato levantar a taça, erguer o caneca aí e conquistar o tetracampeonato para a categoria de base do Santos, que vem muito forte para esse ano, né? Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu passo toda a relação de jogadores que vão estar disputando a Copa São Paulo, alguns nomes veteranos na competição ali, como é o caso do Miguelito, por exemplo, mas outros nomes que estão estreando e vão jogar pela primeira vez a Copa São Paulo, como é o caso do Bernardo, por exemplo, que foi um dos principais nomes da base do Santos, né, na última temporada, foi um nome bem que se destacou bastante ali nas categorias de base, então ele vai ser dos nomes aí que vão estrear na competição. Enfim, começa amanhã a Copa São Paulo para o Santos, os jogos começaram no dia 2, né, mas o Santos estreia amanhã. Eu quero saber se vocês estão confiantes para esse tetracampeonato, comenta aqui embaixo e me fala se vocês vão acompanhar, se vocês vão torcer para o Santos também na copinha, e se vocês estão confiantes, fechou? Agora a gente vai falar de Sereias da Vila, porque o Santos anunciou ontem a chegada da Thaís Picarte. Eu já havia falado para vocês aqui, olha, há muito tempo, lá no início de dezembro, né, metade de dezembro quase, 18 de dezembro, eu postei um vídeo aqui falando que a Thaís Picarte seria, né, a nova coordenadora de futebol feminino do Santos. Inclusive, essa matéria foi dada inicialmente pelo portal Meu Peixão, lá no Twitter, e eles falaram lá, né, que a Thaís Picarte seria a nova coordenadora de futebol feminino do Santos. Eu trouxe no dia seguinte para vocês a matéria aqui para o YouTube, e de fato ela foi anunciada ontem pelo Santos, de forma oficial mesmo. Ontem, inclusive, foi quando o Marcelo Teixeira tomou posse, né, dia 2 de janeiro, como a gente já havia comentado aqui em vários vídeos. O Santos estava anunciando muitos jogadores, só que seriam os acordos, né, os contratos, na verdade, só seriam assinados a partir do dia 2, que era quando o Marcelo Teixeira realmente tinha o poder ali para assinar esses contratos. Então, ontem a Thaís Picarte foi anunciada. Para quem não se lembra, a Thaís Picarte, ela já ocupava o cargo, né, de coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, e ela era gestora de projetos da Ladies Camp. Quem lembra aí da Brasil Ladies Camp, né, o campeonato aí, a semana do futebol feminino que a gente vive falando aqui todo ano também. Na temporada passada a gente teve a 3ª edição da competição. E a Thaís Picarte também, ela era goleira, atuava como goleira, né? E ela foi campeã pelo Santos em 2017 do Campeonato Brasileiro e do Paulista em 2018 também, e se aposentou no Santos. Então é uma profissional que conhece bem o time, que conhece bem a casa, e chega aí com uma missão de levar as Sereias, né, num dos melhores anos, contando os últimos anos,
que a gente vai disputar aí brasileiro, estadual e também a Libertadores, que é o carro-chefe da temporada do feminino, né? O Santos fez mais 2 anúncios ontem, que foi a permanência da Camila Martins por mais uma temporada e também da Ana Carla por mais uma temporada. Ana Carla, que tem 52 jogos, né, com a camisa do Santos, marcou 8 gols. Ela chegou em 2022, foi uma das jogadoras assim bem importantes nas últimas temporadas do Santos. Ela conseguia desempenhar um bom futebol ali. É claro que o time, de uma forma geral, pecou bastante nas últimas temporadas, mas a gente conseguia ver alguns jogos de destaque da Ana Carla. E outra que também vai permanecer para a próxima temporada e que o Santos anunciou ontem é a Camila Martins. Ela que fez 125 jogos com a camisa do Santos, marcou 8 gols, né? Zagueira, artilheira aí. E ela também foi campeã brasileira em 2017 e campeã paulista em 2018. Então é uma jogadora que está há muito tempo na casa, que conhece bem o time do Santos. E é uma experiência muito importante para essa temporada que vai entrar, né? Que já entrou, na verdade, porque a gente já está em 2024. E, enfim, é uma jogadora muito experiente que vai trazer essa experiência e a gente precisa, né? A gente precisa. Em meio a tantas jogadoras saindo, ter a permanência da Camila é muito importante. E por falar em jogadora saindo, quem se despediu ontem das Sereias também foi a Kaká, outra zagueira, né? Ela acabou se despedindo nas suas redes sociais, então ela não permanece para essa temporada de 2024. Agora vamos falar do time masculino, porque nesses últimos dias o Santos continuou divulgando anunciando, na verdade, né, um monte de contratação, por mais que os contratos só pudessem ser assinados a partir de ontem, né, dia 2 de janeiro, o Santos anunciou um monte de gente. O primeiro deles foi o Otero, que foi anunciado antes do vídeo passado ir ao ar. Eu falei para vocês que o Santos sempre anuncia jogador antes do meu vídeo ao ar e acaba me ferrando um pouquinho ali. Mas eu fui mais esperta dessa vez porque eu já tinha falado do João Schmidt, do Otero, do Diego Pituca e do Marcelinho. Então o Santos não conseguiu me passar a perna dessa vez. Então o Santos anunciou o Otero, né? Eu já tinha dado os números para vocês dele. Foi contrato de 1 ano, né? Ele que veio do Alcas ali do Equador. Outro jogador anunciado também pelo Santos foi o lateral direito, Rainer. Ele tem 28 anos, chega por empréstimo de uma temporada junto ao Azures do Paraná. Outra contratação também, João Schmidt, essa eu falei para vocês também, né? Jogador de 30 anos, que foi revelado pelo São Paulo e esteve atuando no futebol japonês nas últimas 5 temporadas, no Kawasaki Frontale, né, do Japão. Ele chega com um contrato de 1 ano, com uma opção de renovação por mais 12 meses. Nesse atual time que ele estava, no Kawasaki Frontale, ele conseguiu ainda conquistar 3 títulos com o Kawasaki, né? Foi campeão japonês uma vez, em 2021, e no mesmo ano ele conquistou a Super Taça do Japão. E na temporada de 2023, na temporada passada, ele ganhou a Taça do Japão. Então, é um jogador muito experiente, né? E que chega aí como um bom reforço para o time do Santos. Outro jogador que foi anunciado também nesse final de semana foi o Marcelinho. Eu já havia falado dele para vocês. 21 anos, por empréstimo de 1 ano, junto ao Tombense ali. O Marcelinho, ele é um atacante que gosta muito de se movimentar em campo, né? Ele é um jogador destro. E eu acredito que com o Santos abrindo mão de tantos jogadores no ataque, Soteldo indo embora, Marcos Leonardo indo embora, Lucas Braga indo embora, quem mais tá indo embora? Mendonça indo embora, muito jogador ali da parte da frente indo embora. Então, trazendo reforços para essa área também é muito importante. A gente já trouxe o William Bigode, né? Agora chega o Marcelinho. E o Santos está em negociação também com mais outros jogadores. Então, preencher essa parte ali da frente é muito importante. E como eu disse, ele é um atacante de movimentação. E eu gosto bastante de atacantes de movimentação que não fica preso só em uma posição, que consegue se movimentar bem ali. Sem falar que é um jogador jovem. Então, o Santos vai tentar também mesclar um pouco da experiência, né? Jogadores, muitos aí acima da casa dos 30 anos. Mas a gente vê, por exemplo, o Marcelinho chegando com seus 21 anos e pode ser um grande destaque do time do Santos ali pelo ataque. Outro jogador que foi anunciado pelo Santos também, Diego Pituca, ele voltou. Gente, foi a contratação assim que eu mais fiquei feliz, porque o Pituca era o que eu mais estava esperando o Santos anunciar para ter uma confirmação ali de que sim, o Pituca estará no Santos em 2024. E ele foi anunciado, eu já tinha trazido os números dele no último vídeo, né? Então, de fato, o Santos
só confirmou mesmo que ele vai jogar em 2024 com a camisa do Santos. O Pituca assinou pré-contrato em julho de 2023, né, e confirmou nessa última semana o seu retorno. Ele passou pelo Santos de 2017 a 2021 e agora vai voltar por mais 4 anos. É claro que, assim, se a gente for parar para pensar, são 4 anos. Ele aceitou a redução salarial para jogar no Santos em 2024 por conta de tudo que a gente vai viver nesse ano, né, jogando uma Série B. Mas eu acredito que se o Santos voltar para a Série A em 2025, que é com certeza, né, como eu posso dizer, o maior objetivo do time na temporada, o salário do Pituca vai mais uma vez voltar a ser o que era inicialmente quando foi acertado lá em junho de 2023, né? Então, são 4 anos, mas se Deus quiser e se tudo der certo, só durante 2024, um ano aí dos 4 anos que ele vai ficar no Santos, que ele vai ter esse salário reduzido. Outro jogador que foi anunciado pelo Santos nesse final de semana foi o Guilherme Augusto. O Guilherme, ele chega com um contrato definitivo, né, válido aí por 3 anos. O Santos apresentou um projeto para ele, assim, ele gostou bastante desse projeto. E o Santos vai pagar 4 milhões e pouquinho ali, uns 4 milhões e 800 ali, por 60% dos direitos dele. E o Grêmio vai ficar com 20% e o próprio jogador vai ficar com os outros 20%. E aos moldes do Marcelinho, o Guilherme também jogou a Série B em 2023. Opa, 2023 não. Em 2022, no caso, o Marcelinho jogou em 2023 e o Guilherme jogou em 2022 com o Grêmio. E assim, ele chega também aos moldes do Marcelinho como mais um reforço para o ataque do Santos, que viu muita gente ir embora, tá vendo, né? Muita gente ir embora. E já falando de quem pode de fato estar de saída, a gente já vai partir para falar de Marcos Leonardo. Por quê? Porque ontem, eu já vou falar do presidente tomando de fato posse, assumindo ali no primeiro dia como presidente do Santos oficialmente mesmo, do Marcelo Teixeira. Mas antes disso, vamos falar do Marcos Leonardo, porque ontem o diretor desportivo do Benfica foi até Santos, conversou com o Marcelo, né, para ajudar ali a manter uma relação boa entre os dois times, né? O Rui Pedro Brás, estreitando as relações entre os dois clubes, e ele também acabou fazendo uma proposta pelo Marcos Leonardo, e no final dos dias a gente ficamos sabendo, né, que essa proposta girava em torno da casa dos 18 milhões de euros, que dá um total aí de quase 97 milhões de reais. É uma proposta muito boa, né? E bem significativa, e sem falar que ele não vai para nenhum rival nosso aqui no Brasil, ele vai para fora, o que é muito melhor, porque a gente não queria ver o Marcos Leonardo atuando no Brasil com outra camisa. Pelo menos eu não, eu preferia que ele fosse lá para a Europa. Então, se tudo der certo, muito provavelmente ele vai para o Benfica, vai jogar em Portugal. Ainda até o momento da gravação desse vídeo, né? Não tem nada certo ainda, mas assim, existe a proposta e o Santos realmente está dando muita atenção, porque até o momento é a proposta que o Marcos Leonardo recebeu, já que as outras propostas que tinha na mesa acabaram sendo retiradas, né, por conta de tudo que aconteceu no final da temporada passada. Mas, de qualquer forma, é uma proposta muito boa e o Santos muito provavelmente pode ser que aceite. Vamos falar também do Jean Lucas, porque o Santos e Bahia acertaram, entraram em acordo ali e o Jean Lucas será jogador do Bahia nessa temporada de 2024, né? Ele vai assinar um vínculo válido aí por 5 temporadas e o time baiano vai pagar cerca de 4 milhões e meio de euros, que beira ali os 24 milhões na cotação atual, 24 milhões de reais, né, na cotação atual. O Jean Lucas foi um jogador muito importante na primeira passagem dele pelo Santos, e quando ele retorna na temporada de 2023, a gente olha para o Jean Lucas e vê nele a salvação para o Santos permanecer na Série A. Um jogador de peso, com uma certa experiência, que já tinha jogado na Europa, então podia vir e tentar, pelo menos, dar conta do recado. Nos primeiros jogos dele, o Jean Lucas foi muito bem mesmo, tanto é que me encheu de esperanças, mas depois de um certo momento ali, ele caiu muito de rendimento. Talvez ali por volta do jogo contra o Flamengo, por ali, que eu já comecei a alertar vocês que o Jean Lucas não estava bem em campo. E é claro que a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo com o Jean Lucas, e de qualquer forma, ele não foi bem. Todos os jogos depois, eu acho, depois do jogo contra o Flamengo mesmo, foram jogos em que o Jean Lucas jogou muito abaixo, não conseguia. Gente, o Jean Lucas na finalização, dá pra contar assim, nos dedos, quantas finalizações ele mandou bem ali. Porque gol ele não fez, mas tipo, que ele mandou bem.
e de fato levou perigo para o adversário, porque a maioria das bolas que parava nele, por mais que ele não seja um atacante, mas às vezes ele chegava ali na frente, ele finalizava de uma forma assim horrível, horrível. Então, de fato, não deu para defender o Jean Lucas nessa reta final de temporada. E muitos gols que a gente olhava, muitas bolas, na verdade, que a gente olhava e falava assim: meu Deus, isso era um gol claro. Ele acabava perdendo e mandando para muito longe. Então, o Jean Lucas, no final da temporada, decepcionou bastante. Não foi o jogador que a gente esperava que seria. E, de qualquer forma, ele acabou sendo negociado, né? Porque é um jogador ali que tinha um valor alto, em questão de salários também, então acabou indo para o Bahia, contrato aí de 5 temporadas, a gente perdeu então o Jean Lucas. Sobre o Marcos Leonardo ainda, eu não comentei muito dele, mas foi um outro jogador que foi muito importante para o Santos no Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas, em algum momento ali, principalmente na arrancada do Santos, né, quando a gente começou a ter esperança de que o time conseguiria sair vivo do Campeonato Brasileiro, o Marcos Leonardo foi muito importante, fez gols muito importantes. O Santos se manteve vivo até o final da temporada muito por conta do Marcos Leonardo, que teve um papel fundamental lá na frente. Só que a partir de um momento em que o Santos não cumpre com ele o acordo de vendê-lo para fora e ele permanece ali no Santos no final da temporada, ele meio que cai um pouco de rendimento. E eu não tô falando, não falando nem que foi ele que não quis jogar, porque, enfim, não cabe a mim dizer isso, mas talvez ele tenha sentido um pouco, sim, essa frustração de não ter sido vendido, principalmente vendo Ângelo e David indo embora. Então, muita coisa pode ter acontecido, mas que ele caiu de rendimento nas últimas rodadas, isso é fato, ele não fez um gol. Então, de qualquer forma, tanto o Marcos Leonardo quanto o Jean Lucas são jogadores que foram importantes sim para o Santos em algum momento, só que na reta final da temporada acabaram decepcionando bastante. Enfim, gente, sobre o time masculino, é isso. Já falei do time feminino, já falei das categorias de base. Então vamos falar então do último assunto que resta, que são a parte dos bastidores ali, né? O Marcelo Teixeira, ele que ontem, no seu primeiro dia oficial como presidente do Santos, ele visitou todos os departamentos da Vila Belmiro e cumprimentou os funcionários presentes nos setores. E é isso, oficialmente o presidente do Santos vai comandar o time pelo próximo triênio e a gente espera que seja uma gestão muito boa e positiva e que a gente consiga voltar a sorrir com o time do Santos, né? Tanto no feminino quanto no masculino, porque a gente viu que nos últimos anos o Santos não tem sido referência em absolutamente nada. E a gente espera voltar a ser referência. Gente, é isso. Essas são as notícias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, se algum assunto chamou a atenção de vocês. Deixa o comentário de vocês aí. E se vocês são novos por aqui, ou se vocês já me acompanham há algum tempo, mas ainda não são inscritos, aproveita esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui então. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!